Nós estamos estudando o Espírito dentro dessa linha de raciocínio do autoconhecimento, do conheça-te, conheça-te. Então nós já vimos ali quem sou eu, que o Espiritismo vem responder para nós alguns questionamentos que a gente anda fazendo pela vida fora. Quem que eu sou, essa identificação que trabalhamos no vídeo anterior. De onde que eu vim, identificamos aí o plano espiritual, a necessidade de conhecer o plano espiritual através das informações que são trazidas até nós pelos amigos espirituais que vem caminhando esse manancial, essa carga de ensinamentos para nós, tirando o véu, não é deixando passar pelos buraquinhos do véu, não, é tirando o véu do plano espiritual para que a gente possa compreendê-lo melhor, através das informações que eles vêm nos passando. E depois, o que nós estamos fazendo aqui? São questionamentos que a gente vem fazendo desde a infância para nós mesmos, alguns consciente ou inconscientemente, que é quem que eu sou? Quem que eu sou? De onde que eu vim? Eu estou aqui na Terra, e daí o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Nesse mundo todo diferente um do outro, o que eu estou fazendo no meio de tanta diversidade? E o que eu estou fazendo no meio de tanta adversidade? Eu estou sendo colocado numa escola, eu estou sendo desafiado no meu intelecto e nos meus valores morais que eu já adquiri como espírito imortal que eu sou, e que hoje eu reconheço que eu já tenho muitos valores e que eu preciso de colocar esses valores em prova. Valores que são diferentes de muitos com os quais eu deparo pela vida fora. Para que eu exerça um pouco de indulgência para com aqueles que eu percebo que estão realmente contraditórios com a lei divina, tão claramente. Mas naquele momento a criatura ainda cochila, e que eu preciso de respeitar esse momento dele. Então essa lida minha comigo mesmo e com toda essa diversidade da Terra, que nós esbarramos na Terra, vira para nós, a Terra transforma para nós numa escola da alma, numa escola do Espírito. É aqui no meio dos diferentes que nós vamos criar convicção das nossas verdades, já adquiridas, sedimentadas, à luz da razão, do raciocínio, e é aqui também que nós vamos aprender moralmente a aceitar o outro do jeito que ele é, a aceitar as coisas também com a sua diversidade, com as suas características, do jeito que elas são, e manter-nos com o mínimo de serenidade que nós já damos conta, sem nos deixar afetar por isso. Essa é a proposta. Então, nós estamos aqui, viemos aqui, foi para aprender nessa imensa escola que é a Terra, porque nós somos eternos alunos, eternos aprendizes. Todos nós, como espíritos, estamos em processo de construção dessa nossa evolução. E nós viemos aqui foi para evoluir. O objetivo da nossa estada aqui é para evoluir. Evoluímos no plano espiritual, evoluímos onde estamos. Mas nessa sala de aula aqui, ela é necessária. Questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual que é o objetivo da encarnação do Espírito? E os Espíritos trazem para nós lá, elenca alguns objetivos, trazendo para nós dessa necessidade que nós Espíritos temos de lidar com a matéria, para equalizarmos esses três valores da Trindade Universal: Deus, Espírito e matéria. Como é que é a nossa relação com Deus? E quanto que a matéria medeia, intermedia essa nossa relação com Deus? Como é que nós conseguimos caminhar na direção do Criador sem passar pela matéria? Se a matéria é um componente da Trindade Universal. Então os Espíritos vêm elencando para nós. E que nós precisamos de passar pelas vicissitudes da vida, pelos desafios da vida, pelas incertezas da vida, para que nós possamos, todos nós e cada um de nós, possamos ir desenvolvendo em nós novas convicções e novos valores, para que a gente possa ir caminhando nessa direção, nesse objetivo para o qual nós viemos parar aqui. Então a Terra então surge em nossas vidas, nesse novo olhar, como uma escola, como um manancial de oportunidades para que nós desenvolvamos o nosso lado intelectual,
lidando com a matéria, lidando com os valores dos quais ela está envolvida, porque os Espíritos vêm e falam assim, olha, o intelecto é o básico do moral. Não há como... E Kardec pergunta, como podemos entender moral? Ele fala assim, moral é a regra do bem proceder. Como é que nós vamos começar a redirecionar a nossa vida, utilizando uma regra de bem proceder, chamada moral, se nós não conhecemos? A intelectualização é exatamente a busca do conhecimento. Então, quando nós partimos em busca dessas respostas que os Espíritos trazem para nós estamos nos intelectualizando para que nós possamos nos conhecer melhor e nos moralizar mais, cada um de nós. Entender isso é fundamental, porque aí nós vamos trazer-nos para cima da nossa própria mesa. Nós vamos trazer toda essa diversidade, todo esse questionamento e colocar na nossa mesa. Vai sair do exterior e vem para a mesa do nosso entendimento, do nosso coração, da nossa mente, da nossa racionalidade. Para que a gente comece a se situar nesse contexto e comece a se sentir, ter uma sensação de pertencimento a esse contexto. Porque muitas vezes a gente olha assim, eu não sou dessa terra, não tem nada aqui que descondiz comigo. Eu não pertenço a isso aqui não. O que eu vim fazer aqui, meu Deus? Nesse vale de lágrimas, a gente pessimista, negativista, enxerga nessa escola o vale de lágrimas. Para o aluno rude lá na escola, o estudo é uma treva. Educação é uma treva. Escola é uma treva. E já tive a oportunidade de trabalhar no magistério e a gente, às vezes, escutava o aluno falar assim, estudar é a treva. É nós, muitas vezes, essa escola aqui para nós é uma treva. Nossa, enfrentar essa vida de terráqueo é muito trevoso. Não, ela é uma escola bendita que nos coloca diante de oportunidades para nós, nessa consciência de espíritos imortais que nós somos, de perfectíveis que nós somos, a gente veio aqui para aprender nessa escola. E que nessa caminhada nós andamos tomando alguns tombos aí, nos arranhando, né? Andamos nessa caminhada, nessas escolhas erradas que nós fizemos aí pela vida fora, nós vimos nos machucando, contraindo doenças da alma que refletem no nosso corpo hoje. São as doenças psicossomáticas, vamos somatizando isso. Então a Terra aparece para nós hoje, também dessa visão que o Espiritismo traz para nós, como esse grande hospital, onde nós frequentamos para tratarmos as causas das nossas doenças. Porque as doenças são efeitos. E as causas estão muito mais voltadas para as escolhas que nós fazemos. E de como temos moralizado a nossa vida. Ou desmoralizado a nossa vida, com base nas escolhas. Isso vai gerando consequências, e essas consequências, reincidentemente, vão se somando. E isso vai eclodindo no nosso corpo físico. Para quê? É castigo de Deus? Não, isso é lei de causa e efeito. Isso é só um efeito, isso não é castigo de Deus. A lei de causa e efeito, ela não é punitiva, ela não é para gerar sofrimento em ninguém, ela é eminentemente educativa. A lei de causa e efeito é exatamente a aplicabilidade da justiça divina. E ela abre diante da nossa consciência, a partir do momento que nós começamos a enxergá-la assim, ela abre uma visão nova para que cada um de nós cure as suas mazelas, exercitando-se nesse hospital que é a Terra. É aqui que nós vamos encontrar outros doentes iguais a nós, semelhantes a nós. É aqui que nós vamos encontrar outras criaturas que já se libertaram dessas doenças da alma e que já estão mais em estado de reino dos céus. É aqui que nós vamos conviver com a diferença. É aqui que nós vamos aprender a nos curar, porque nós é que temos que nos curar dessas doenças, que nós somos os causadores delas. Nós recebemos toda a ajuda, todo o medicamento do Pai, mas que o trabalho de usar, ser disciplinado na utilização desses medicamentos, esse é nosso, e é inegaciável, e é inalienável, é nosso. Só nós podemos fazer isso.
Então, tratar-se nesse hospital é a oportunidade que nós estamos tendo. Nós poderíamos estar em hospitais que tratassem de doenças mais sérias, e existem. Mas não, nós já estamos nesse hospital que já é um hospital assim de plano de saúde. Não é pouco não, como a gente costuma falar aqui na Terra, né? Então nós já conseguimos ascender de uma situação precária de processo de autocura para chegar agora aqui. Estamos recebendo um remédio para as nossas almas, que é o Espiritismo, nos trazendo tantas informações que nos propiciam processos de curas em nossas almas. Então, é aqui, nesse hospital, que nós vamos combatendo as nossas lepras, as nossas paralisias, que nós vamos combatendo as nossas doenças mentais, no mau uso da mente através dos tempos, nas péssimas escolhas que andamos fazendo. Então a Terra surge em nossas vidas como escola, como hospital. E também a Terra aparece em nossa frente como uma grande oficina de trabalho. Kardec vai e pergunta assim: por trabalho só devemos entender as atividades físicas, materiais? Porque a Terra é matéria. Aí os Espíritos respondem assim: não, trabalho é toda e qualquer ocupação útil. Então, atuando na matéria, atuando na Terra, intelectual e materialmente, fisicamente, nós vamos agregando senso de utilidade à nossa ação. E isso é altamente engrandecedor para a alma, nesse grande propósito de evolução, esse senso de utilidade. Então, muitas vezes, nós enxergamos as oportunidades de ação nossa como espírito que nós somos, porque vimos no nosso vídeo passado, abordamos aí o lado ativo da criatura, da alma, e muitas vezes isso nos fica meio enfadonho, gera preguiça, desânimo, rejeição à oportunidade de trabalho, porque nós já somos preguiçosos mesmo, trazemos isso na nossa genética espiritual, na genética de experiências de passado. Isso reflete em nós hoje como tendências de quem nós somos. Então a nossa preguiça de hoje, a nossa rejeição ao trabalho, é uma consequência de práticas passadas que faz parte da nossa casa mental. E a casa mental é o espelho da vida em toda parte. Essa vida está aqui agora, nessa parte aqui, trazendo consigo toda a sua bagagem, tudo que conseguiu amealhar na sua caminhada. E no meio disso vem essa preguiça, essa rejeição aos desafios, essa rejeição ao esforço, essa rejeição do uso da verdade, da vontade, e essa dificuldade de agregar valores às nossas atividades, às nossas ações, para que elas constituam verdadeiramente trabalho. Porque ela só se constituirá trabalho quando ela for carregar em si o senso, ela contiver o senso de utilidade. Porque muitas vezes nós fazemos, mas não tem o menor senso de utilidade naquilo que nós estamos fazendo. Então, essa nova visão da Terra, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos fazendo isso, tendo oportunidades para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa crescer. Nós estamos aqui para evoluir. Tem tanta coisa, tem tanto atrativo na Terra, na matéria, que isso leva Jesus a falar para nós assim: olha, usa, mas não abusa, não ajunta não. Aí ele fala: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói e o ferrugem consome, a traça consome, o ferrugem corrói, mas ajunteis tesouros no céu. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto lhe será dado por acréscimo. É disso que ele está falando. Conheça onde você está, conheça quem você é, conheça o que você está fazendo aqui, para a vida ganhar sentido, para que você a vida não fique enfadonha. Agregue
agregue-se a essa vida, junte-se a essa vida, crie uma sensação de pertencimento a isso tudo, porque não se sinta à margem. Então é disso que ele está falando para nós. Tem uma outra pergunta, o que é que nós estamos fazendo aqui? E a outra é, para onde é que nós vamos? Quando passa isso tudo aqui? Porque é o momento que o parênteses se abre e a gente nasce, reencarna. E é o momento em que o parênteses se fecha e a gente desencarna. Nós estamos falando aqui da Terra, nesse pedacinho aqui. Mas a alma continua imortal. A alma já existia, transitou por aqui e continua. Para onde é que a gente vai? Para onde é que eu vou? Porque a gente sabe assim, quando eu vou, teve um momento que a gente achou que ia para o inferno, teve outro momento que a gente achou que ia para o céu, teve outro momento que a gente achou que ia para o purgatório, teve outro momento que a gente achou que ia para o limbo, e assim nós fomos desenvolvendo esses freios para que a gente pudesse ser um pouco contido no nosso ímpeto de exercício da liberdade como libertinagem, e para que a gente fosse desenvolvendo um certo compromisso conosco mesmos. São freios que foram criados por nós, humanos, nesse processo evolutivo no qual nós estamos submetidos, como meios de contenção dessa impetuosidade desse espírito ativo, ignorante e irresponsável. Então, na proporção que nós vamos ganhando conhecimento, continuando agindo e tomando conta, dando conta de nós mesmos, assumindo responsabilidades, aí nós vamos caminhando na direção sempre para frente e para o alto. Sempre para frente e para o alto. Mas enquanto nós estamos estagnados, nós vamos para frente e para o alto, mas bem cá mais para baixo. Na proporção que a gente vai adquirindo respostas aos nossos questionamentos, isso vai nos animando a uma aceleração nesse nosso processo. E a gente para de caminhar aqui embaixo e começa a caminhar para frente e para o alto, mas num nível mais considerável. Então, para onde eu vou? Essa é a quarta pergunta. O que será de mim? É a quinta pergunta. Para onde eu vou quando isso aqui passar? Esse é o questionamento, é a certeza que todos nós queremos ter. Para onde eu vou? Eu vou voltar para a minha pátria natal, para o plano espiritual. Porque é lá que é a terra dos espíritos. É lá que é o plano dos espíritos. É lá que é a casa, a morada dos espíritos desencarnados. Mas não é lá, não. É só padrão vibracional. Nós já falamos isso aqui bastante. Plano espiritual não está lá e o plano material está cá, não. Está tudo assim juntinho, convivendo-se. Agora nós estamos aqui rodeados por uma legião de amigos de caminhada, de companheiros de caminhada evolutiva, que estão num outro padrão de vibração, numa outra dimensão, que é o plano espiritual que nós sabemos. Nós estamos iniciando esse conhecimento ainda, com as informações que nós temos. Nós temos muitas informações, mas ainda não criamos um conhecimento fechado sobre isso. Estamos ainda caminhando, estamos em processo de aprendizado. Então nós não temos muitas definições do plano espiritual, de algumas peculiaridades, características, de algumas particularidades do plano espiritual. Ainda não. Por que ainda não? Porque nós ainda não temos condições de entender isso. Mas aquilo que nós já temos condições de entender, a espiritualidade está nos municiando de informações, para que a gente crie um corpo de conhecimento e que desenvolva uma sabedoria nova sobre esse conhecimento, utilizando esse conhecimento. Então, para onde é que eu vou? Eu vou voltar para o plano espiritual. Simples assim. Quando eu morrer, eu vou retornar para lá. Mas disso eu já sabia, mas eu também já sabia que eu sou imortal. O que eu estou fazendo com esse saber? Eu já sabia que eu não morro, mas o que eu estou fazendo com isso? O que eu estou utilizando isso para mim? Por que eu não estou utilizando isso com mais objetividade? Isso que eu falo é esse conhecimento. Eu sou imortal. E agora, o que eu faço com isso? Isso está dentro do conheça-te. O senso de utilização aí também faz parte do autoconhecimento. O que eu faço com isso? Com esse entendimento de que eu não vou morrer.
Eu vou utilizar isso para lidar com a vida, eu vou utilizar isso para lidar com a perda, com a morte, eu vou utilizar para lidar com os valores, eu vou redimensionar as minhas escolhas a partir daqui, muito mais espirituais do que materiais. Ou seja, não basta saber. Mas eu já sabia que eu ia para o plano espiritual, mas eu não sabia nada de lá. Eu achava que lá tinha um monte de fornalha. Outras vezes eu achava que eu chegava lá e eu ficava todo vestidinho de branco, só pensando, só orando, só rezando, só contemplando, esperando por toda a eternidade. E agora chega um conceito novo. Falou, opa, é trabalho, é ação, o Espírito é ativo o tempo todo. Então, para onde é que eu vou? Eu vou para o plano espiritual. Mas como é que vai ser lá? E agora eu preciso de começar a compreender o plano espiritual. Que lá a ação é igual aqui, que lá a trabalho igual aqui, que lá a atividade igual aqui, que lá a aprendizado igual aqui. Só que um outro padrão, uma outra dimensão vibracional. Aqui é aqui na Terra, material. Agora aqui, lá tem escola? Lá tem escola. Lá é uma escola. Lá é uma escola, não tem escola. Aqui a Terra é uma escola. Não é que lá tem escola, lá é uma escola. Lá é hospital, mas é. A gente chega de lá doente, a gente sai daqui doente espiritualmente, normalmente, em algumas situações, pior do que aqui chegou. Para esse hospital que é a Terra. A gente volta para o lado de lá, pior. Mais machucado, mais sofrido, mais doído, mais comprometido com a lei, mais responsável por escolhas errôneas que nós andamos fazendo. Então lá também, as obras que nós temos recebido, descrevendo esse atendimento do lado de lá, as obras socorristas, as atividades socorristas do plano espiritual, as clínicas, as enfermarias, os tratamentos, os remédios que se usam lá, é de lá que nós tiramos a fluidoterapia para fazer os nossos tratamentos aqui. A origem delas é lá, porque lá tem muito mais conhecimento para lidar com os fluidos do fluido cósmico universal. Então lá também é hospital. Então lá é escola, lá também é hospital, mas só que de outra natureza. Aqui é matéria bruta, aqui é corpo, aqui é hospital para se curar o corpo, curando-se a alma. Lá não, lá tem um outro corpo chamado perispírito, no qual fica registrada todas as nossas mazelas espirituais e físicas, que nós chegamos adentrando no plano espiritual exatamente como nós somos, com todas as mazelas que nós fazemos, que nós vivenciamos. Lá é oficina de trabalho? Lá se trabalha muito. Lá é oficina também de trabalho, só que num outro padrão de trabalho. Aqui muitas vezes nós desenvolvemos trabalhos semelhantes ao de lá. Muitos trabalhos assistenciais, muitos trabalhos de aprendizado, de compartilhamento de conhecimento, de divulgação de informações úteis, tudo isso é um ensaio, um reflexo de lá em nós aqui, um reflexo, é uma irradiação do plano espiritual no plano físico. Aí chegamos a desenvolver muitas atividades que fazem parte da mesma natureza de oficina que é lá. Só que lá não é matéria bruta igual aqui, lá é espírito. Lá é o plano espiritual, aqui é o plano material. Aqui está Deus. Deus criou, o Espírito criou, Deus criou a matéria e criou. E essa relação aqui? Aí nós precisamos de ir e vir para a gente aprender a se sintonizar nessa relação. É por isso que nós reencarnamos. Quando os Espíritos, na questão 132, elencam para nós ali a necessidade de nós vivenciarmos as experiências da matéria. Para quê? Para a gente criar essa sintonia, essa equalização com a matéria. Então, para onde é que nós vamos? Nós vamos para lá. Isso gera um medo danado da gente, porque a gente não sabe como é que vai chegar até de lá. Que é a quinta pergunta. Como é que... por que a gente tem medo de morrer, hein? Dentro de nós grita esse questionamento. O que será de mim? O que será de mim? Aí nós trouxemos
acontecendo, mas não vai dar prazo da gente entrar nisso. Os Espíritos respondem esse questionamento nosso, clareia para nós, no livro Céu e Inferno, e o livro Céu e Inferno acena para essa quinta pergunta. Ele foi desenvolvido para nos instruir sobre o plano espiritual e como é que nós chegamos do lado de lá, espiritualmente falando. Então, ali no capítulo 7 tem um capítulo que chama Código Penal da Vida Futura. E no estudo, não é na leitura não, é no estudo dele, no estudo desse Código Penal da Vida Futura, nós conseguimos responder esses questionamentos aqui. Que nós andamos fazendo pela vida fora, que mata a gente de medo de morrer. A humanidade morre de medo de morrer disso aqui, por causa disso aqui. Porque já veio e voltou do lado de lá muitas vezes, e já chegou do lado de lá em estado calamitoso, espiritualmente falando, e que deu trabalho demais para a espiritualidade do lado de lá, a espiritualidade socorrista, e que teve que passar, e que ao cair em si, sentiu a humilhação em si, não é dos outros, não é ele em si, porque isso faz parte do nosso campo íntimo, da gente falar assim, nossa, o que eu gerei? Olha que humilhação que eu gerei para mim. E nós trazemos isso gravado, registrado no nosso psiquismo. E se pergunta assim, será que eu vou chegar lá do mesmo jeito da outra vez? Porque nós não reencarnamos só essa vez agora. Nós temos uma fieira de reencarnações passadas. E que fazemos esse trajeto aqui com completo desconhecimento disso que nós estamos conversando aqui hoje. Então, a partir do momento que a gente vai buscando a compreensão desses assuntos aqui dentro da proposta de Sócrates, de Jesus, de toda a sabedoria espiritual, dentro da proposta do conheça-te a ti mesmo, daqui, quando nós chegamos aqui, nós já conseguimos vislumbrar aqui a luz da racionalidade, sem misticismo, sem miticismo, sem sofismas, raciocinando aqui, buscando a clareza da lógica, da transparência, a gente vai chegar a conclusões aqui que o Espiritismo está trazendo para nós. Você vai chegar do lado de lá igualzinho que nem você é aqui. Então aproveita agora para você fazer o melhor aqui possível, para na hora que você chegar do lado de lá, você ser exatamente esse aqui da agora, mas que seja melhorado em relação àquele aqui que você chegou. Essa é a proposta do para que nós estamos aqui, para evoluirmos. Esse é o objetivo, essa é a razão da gente estar inserido no meio de tanta diversidade. E olha a soberana bondade de Deus, que não nos desampara hora nenhuma nesse nosso processo de crescimento, que nos oferece todos os recursos para que nós possamos caminhar e crescer neles, utilizando-os. Então, o que será de mim? É o que a gente ficou se perguntando, e por não ter as informações necessárias, coerente com a soberana justiça e misericórdia de Deus. Deus, para ser Deus, ele tem que necessariamente ser soberanamente justo e bom, nessa bondade, a misericórdia. E por acréscimo de misericórdia, ele, ao invés de nos deixar lá nesse estado calamitoso em que nós muitas vezes chegamos lá, ele abre novas oportunidades para a gente poder se consertar. E não desampara ninguém. E a semente é lançada e vai caindo nos terrenos conforme Jesus fala para nós da parábola do semeador. Então isso aqui são sementes lançadas em nossos corações, esses entendimentos, esses conhecimentos, essas informações. Como é que nós vamos acolher essas sementes? Então, eis que o semeador saiu a semear. E Jesus não para de semear entendimentos novos, semear informações novas, semear conhecimentos novos, respeitando o nosso terreno íntimo. Ele não espera, ele não cria expectativa, porque ele nos conhece e sabe exatamente o nosso potencial de aproveitar essa semente para preparar o terreno para ela e torná-la produtiva e fazê-la produzir. Ele sabe, porque nos conhece. Ele não imagina, ele sabe, porque ele é o nosso modelo, o nosso guia.
Ele é o nosso pastor. O pastor conhece as ovelhas. Quem diz isso para nós é Ele. Então, quando nós chegamos aqui, que será de mim? O primeiro questionamento é assim: eu vou para o céu, eu vou para o inferno, eu vou para o purgatório, eu vou... Porque é o que nós tínhamos aprendido até então. Mas agora chega uma informação nova. Olha, não, você vai para o inferno se você já estiver no inferno aqui. Opa, então o inferno não é um lugar. Não é um lugar, é um estado consciencial. E onde você vai, você se leva. E se você está em estado infernal aqui, ao adentrar o plano espiritual, não vai haver uma mágica. E esse estado infernal, íntimo infernal, porque o inferno está por toda parte onde ainda existe esse estado de infernal na intimidade das criaturas. Então, onde quer que exista uma intimidade de um ser espiritual em estado de infernal, ali é um inferno para ele. E em contrapartida, onde estiver aqueles que já estão vivenciando a lei divina, onde ele estiver é um céu para ele. Então o céu deixa de ser o lugar, o inferno deixa de ser o lugar, o diabo, o demônio, deixa de ser uma entidade única, deixa de ser. Nós criamos ele, criamos chifre nele, pé de boi, aquela coisa horrenda, para meter medo na gente, porque nós ainda necessitávamos do medo. Agora nós chegamos num patamar de evolução que nós já conseguimos nos movimentar sem o medo e com a compreensão, para gerar uma relação de criatura com o Criador, não mais pautado no medo, mas pautado no respeito. Então nós hoje precisamos de começar a trocar o medo. O que é que será de mim? Isso aqui é movido a medo, essa pergunta. Tem sido movido a medo, essa pergunta. Será que vai ser da mesma forma das outras vezes, das outras chegadas minhas do lado de lá, após reencarnações passadas? O que será? Isso está gravado em mim, no meu psiquismo. Isso lá no fundinho, lá no inconsciente, isso está gritando em mim. Está lá no esquecimento do passado, tá, mas está guardado no inconsciente. E de vez em quando isso vem à tona e grita: que vai ser de mim, meu Deus, quando eu chegar do lado de lá. Esse é o grito, isso é que nos encaminhou para as religiões, que nos encaminhou para as propostas novas de vida. Isso é que nos encaminhou através desse questionamento calçado no medo. Agora hoje, com essa consciência nova, nós já podemos chegar a trocar o medo pelo respeito a Deus. Respeitamos Deus quando nós começamos a nos interessar em conhecer as suas leis, a identificar essas leis na nossa própria consciência, porque segundo os Espíritos, as leis estão inseridas, escritas, gravadas na nossa consciência. E a partir do momento que nós começamos a nos vincular a ela mesma, a nossa consciência, nós vamos começando a identificar melhor essas leis divinas. E vamos começando a nos esforçar mais para respeitar essas leis divinas, simbolizando aí o nosso respeito a Deus. Mas é um respeito amoroso, é um respeito na profundidade da palavra respeito. Falar nisso, está muito na hora da gente começar a meditar um pouco mais sobre o sentido dessa palavra, respeito. Começando pelas diferenças. Cada criatura é única, cada espírito é único. E a gente precisa de identificar essa unicidade no outro. E se ele é único, ele é diferente de mim. Começar a respeitar isso é objeto de todo o ensinamento que os Espíritos têm investido em nós, para facilitar, melhorar as nossas relações interpessoais, pautada no respeito à individualidade do outro, à unicidade do outro, à diferença do outro. Então, nós estamos hoje fechando o estudo sobre o Espírito. Vamos trazer no próximo vídeo aquele processo de bate-papo, para a gente poder, através do diálogo, a gente esclarecer mais, se esclarecer melhor, esclarecer através de perguntas e respostas, de questionamentos que surgem. E hoje nós quisemos fazer esse roteiro aqui, que é exatamente o diferencial que o Espiritismo vem trazer nas nossas vidas, como espíritos imortais que nós somos, e satisfazer essa necessidade nossa, nesse momento em que a nossa intelectualidade quer mais, que a nossa inteligência quer mais, que a nossa racionalidade quer mais.
Então aí, todo o ensinamento que eles têm trazendo para nós é exatamente para que a gente encontre essas respostas a esses questionamentos que a gente vem fazendo aí por essa imortalidade afora da qual nós já viemos, estamos aqui e continuaremos, mas que agora com novas convicções, com novas verdades, com novos valores, com novas escolhas, com novas responsabilidades e principalmente com o coração cheio de esperança e de coragem, pautada no conhecimento, pautada no saber, pautada nessa nova visão de mundo, de universo que a espiritualidade, através do Espiritismo, vem trazer para nós. Nós estamos agradecendo mais essa oportunidade, agradecendo a Jesus por todas as oportunidades que Ele tem nos oferecido, pela paciência que Ele tem tido conosco, por quanto Ele não desanima de nós. Que a gente comece a sentir mais, cada vez mais isso, para desenvolver em nós valores novos, para verdadeiramente nos tornarmos merecedores de tanta dedicação, de tanto respeito à nossa pequeneza, às nossas dificuldades, às nossas limitações. E de por sermos os destinatários de tanta expressão de amor por parte dele. Que Ele continue nos abençoando, nos amparando, o nosso mestre e amigo Jesus. Muito boa noite a todos e que possamos estar aqui na próxima segunda-feira com a graça de Deus. Muito obrigado.